Fala, galera. Tudo tranquilo? Professor Aquiles Amaral, passando aqui contigo para nós fazermos a resolução das questões de filosofia que caíram na prova do Enem de 2022, a prova de primeira edição, né? Ou primeira impressão, que geralmente é a prova feita pela maioria dos alunos, né? Logo depois, a gente tem a prova também do Enem PPL, né? São para as pessoas privadas de liberdade, e esse ano teve até uma excepcionalidade para alguns alunos, né, que não puderam fazer a primeira prova, enfim. E eu trouxe aqui algumas questões, então, da prova para a gente resolver. No total, vou até mostrar aqui, a gente vai resolver 7 questões, tá? No meu ponto de vista, 6 questões que só o conhecimento filosófico te ajudaria a responder, e uma questão que, se você tivesse o conhecimento filosófico, você também poderia responder, mas seria uma questão, vamos dizer assim, mais aplicável à área de história, né? Aqui a gente não faz a prova de ciências humanas, meu professor falou isso em sala, que a gente não faz uma prova por disciplinas e por área. Sim, concordo. Mas há determinadas questões que são mais próprias de algumas disciplinas. Outras não, e outras ficam na interdisciplinaridade, né? Tu pode resolver de uma forma, de outra. Tem questões que tu pode usar o conhecimento histórico-filosófico para responder. Tem questões que tu pode usar o conhecimento sociológico-geográfico, enfim. A mutação entre elas é muito grande, né? Isso é muito positivo. Mas há determinadas questões que pedem um conhecimento melhor sobre determinadas disciplinas para você conseguir responder, beleza? E tem uma questão que eu discordo muito do gabarito dela, e vou deixar essa questão para a gente resolver por último, que eu vou fazer vários comentários sobre ela e tentar justificar o meu ponto de vista, né? Do porquê eu discordo do gabarito, beleza? Bora lá então, bora começar. A gente vai começar, vocês vão sempre observar, vou até botar aqui nesse primeiro, vou botar aqui uma seta, tá? Vocês sempre vão observar aqui embaixo que vai ter 3 cores e 3 numerações diferentes, né? A primeira cor azul, então quer dizer que na questão de prova azul da prova do Enem era a questão 88, por exemplo. Na prova amarela era a questão 61 e na prova branca era a questão de número 48, beleza? Então essa primeira questão aqui, que fala sobre os helenistas, tá bom? Lá na prova azul seria a questão 88, na prova amarela a 61 e na prova branca 48, e todas as outras questões vão estar enumeradas dessa forma também, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, ajude a gente a crescer. A gente está produzindo aqui nesse momento esses vídeos, né, para vocês de forma gratuita, de correção da prova. E esse ano também eu volto a gravar para o canal novamente, né? Ano passado ele passou por um hiatozinho que eu parei de gravar, mas esse ano quero voltar muito a gravar, já estou me preparando para isso, né? Já estou me preparando para voltar a gravar os vídeos novamente para vocês. Então, quando vocês curtem, quando vocês comentam, quando vocês compartilham, vocês estão ajudando o canal a crescer, vocês estão ajudando a gente aí a conseguir ter um boom no nosso canal, né? Ele se tornar mais conhecido, a gente poder futuramente fazer live neles e coisas do tipo, tá bom? Então, agradeço a participação de todos. Se você não gostou do vídeo também, pode deixar o seu dislike, não tem problema nenhum, pode deixar seu comentário negativo, só não pode, óbvio, escrever nada que seja desrespeitoso, né? Nada aí que venha ferir ou ser preconceituoso, né? Racista, homofóbico ou qualquer tipo de preconceito, tá bom? Toda crítica respeitosa, toda crítica plausível, ela é totalmente válida, fique à vontade. O canal é seu também para isso. Beleza? Bora lá então. A primeira questão que a gente resolve, então, é essa questão aí que a gente, vamos dizer assim, né, encaixaria dentro de uma filosofia helenista. No caso aqui seria os estoicos, né, do estoicismo. O representante do estoicismo aí no caso, o nosso querido Sêneca, né? Sêneca era um filósofo romano, beleza? Que se encaixa dentro do estoicismo. Bora lá. Entretanto, nosso amigo Basso tem um ânimo alegre. Isso resulta da filosofia. Estar alegre diante da morte, forte e contente, qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer ainda, que desfaleça. O excerto, ou seja, o texto, refere-se a uma carta de Sêneca,
na qual se apresenta como um bem fundamental da filosofia promover a. Quando a gente fala sobre os filósofos do estoicismo, quando a gente fala sobre a escola estoica, o estoicismo é uma escola que prega muito pela ideia de que o homem deve buscar para sua vida uma forma de felicidade que fosse interna a ele, né? E essa felicidade interna, ela estava atrelada diretamente à moderação das suas vontades, à moderação dos seus vícios, que a gente vai chamar aqui no caso de moderação das paixões. Ou seja, tu consegue deixar teus vícios, tuas vontades de lado, ao ponto de nem mesmo a morte, que ele cita aqui no texto, te amedrontar, ou nem mesmo a morte ser para você um problema, que se caixa dentro de um conceito dos estoicos chamados de apatheia, né? A apatheia seria a tranquilidade da alma. Você entender que aquilo que não pertence à sua vontade, que você não pode mudar, você não tem o que fazer, você deve aceitar. Por exemplo, a morte. Você tem como evitar a morte? Depende, né? De determinadas formas, sim, mas um dia todo mundo vai morrer. Se um dia todo mundo vai morrer, a gente não tem como evitar a morte, vamos dizer assim, que para sempre, então não tem nem por que sofrer pela morte. A morte não é algo natural. Todos os seres humanos não vão morrer. É basicamente o que ele está te falando aqui no texto. Beleza? A letra A diz valorização de disputas dialógicas. Dialógicas aqui no caso, só afinar aqui a grossura do pincel. Pronto. Dialógica aqui no caso vem de diálogo, né? Apesar de ser uma conversa que está acontecendo entre o Sêneca e o seu amigo Basso, né? Mas não está tendo aí uma disputa, né? Então a gente pode eliminar a letra A. A letra B, rejeição das convenções sociais. Quem fala sobre isso é os sofistas. Letra C, inspiração de natureza religiosa. De natureza religiosa, não, né? E a letra D, exaltação do sofrimento. Se aqui no lugar da palavra exaltação tivesse a palavra aceitação, esse gabarito poderia ser considerado correto, ou esse gabarito estaria mais próximo também, né? Poderia ser um distrator melhor ainda, vamos dizer assim, para essa questão, beleza? Mas ele não está exaltando a morte, ele está apenas naturalizando a morte. E por isso que ele modera as paixões, ele modera os seus desejos, as suas vontades. Ninguém tem vontade de morrer, vírgula, mas a morte vai chegar para todos. Então não tem por que eu sofrer por uma coisa que é inevitável, a morte, beleza? E olha aqui no cantinho, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a crescer cada vez mais aí, né? E trabalhando com filosofia de forma gratuita para vocês aqui no YouTube e nas redes sociais, beleza? Redes sociais, professor Aquiles Amaral Júnior, sempre posto algumas coisas lá no meu Instagram sobre, caso vocês queiram dar uma olhada. Lá também eu vou comentando sobre os cursos que eu vou vendendo durante o ano, as aulas online, os cursos. Esse ano eu vou estar lançando um curso completo de filosofia para a prova do Enem também. Já tem no meu e-book, que eu já estou vendendo lá também. Então tem várias informações que vocês têm no meu Instagram, beleza? Bora lá então? Próxima, questão 2. A questão 2 aqui, no caso, ela seria na prova azul a questão de número 80, na prova amarela de questão de número 69 e na prova branca a questão de número 57. Aqui o texto é do Jean-Pierre Vernant. Eu sempre comento isso com os alunos em sala porque eu acho isso muito interessante. Cara, se tem um autor que toda vez, geralmente, quando cai uma questão sobre contexto histórico, vou botar isso aqui embaixo. Geralmente, quando cai uma questão sobre contexto histórico e filosofia, geralmente o autor que cai na prova é o nosso querido Jean-Pierre Vernant, beleza? É um autor que geralmente cai na prova do Enem, Jean-Pierre Vernant, quando a gente trabalha com o contexto histórico da filosofia, tá? Temos outros autores, mas atualmente, o autor que é levado mais a sério, que tem um respaldo maior na academia, nas universidades, na filosofia, para falarmos sobre a origem do conhecimento filosófico, Jean-Pierre Vernant. Por isso que a gente diz que ele é um autor que geralmente está presente na prova nessa parte. Sempre comento com os alunos em sala.
Eu falo da teoria dos outros autores, como, por exemplo, Bourdieu e como, por exemplo, Comfort, mostro que hoje em dia essas teorias são vistas como errôneas e mostro o principal autor, Jean-Pierre Vernant. Nas revisões sempre comento com os alunos, se cair uma questão sobre contexto histórico, é esse autor aqui que vai cair, Jean-Pierre Vernant. Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores. Eles põem aqui todas as categorias, né? Epicuristas, estoicos, sofistas, peripatéticos e os poetas. Primeiro vou dizer assim, e primeiro eu vou eliminar algumas alternativas aqui que, pelo contexto histórico, tu poderia eliminar. Se eu estou falando de um contexto histórico do surgimento da filosofia, tu já poderia eliminar daqui os epicuristas e os estoicos, porque eles fazem parte do helenismo, né? Aí eu vou dizer assim, entre aspas, o helenismo é o fim da Grécia, né, antiga. O pensamento helênico está lá para o fim da Grécia, eu estou falando de surgimento. Eu também, por esse motivo, poderia eliminar também os peripatéticos, né? Os peripatéticos vão ficar muito conhecidos por causa do Aristóteles, né? E o Aristóteles, vou tentar definir dessa forma, ele já seria lá uma terceira ou quarta geração da filosofia. Vou botar assim, só para a gente compreender. A primeira geração, os pré-socráticos, segunda geração, os sofistas de Sócrates, terceira geração, Platão, quarta geração, Aristóteles, quinta geração, helenistas. Claro que é apenas uma explicação didática para vocês entenderem. E repito, a questão está falando sobre o surgimento da filosofia. Então, esse poderia ser aí o motivo de eliminação dessas três alternativas. A quarta alternativa fala: os poetas rapsódios responsáveis pela narrativa do mito. Está corretíssima. Mas eu não quero, nesse momento, saber sobre a narrativa do mito, já que eu estou falando sobre o surgimento de quem? Da filosofia, de uma categoria do saber. Então, por isso também poderia eliminar aqui, no caso, a letra E. Então, eu já ficaria com a letra C como resposta correta. Mas, óbvio, vamos olhar o texto. Advento da polis, nascimento da filosofia entre as duas ordens de fenômenos. Os vínculos são demasiados, estreitos para que o pensamento racional não apareça em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Assim, recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos jônios, né, lá no início da filosofia, a razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. Então, ao longo do tempo, tu tem essa razão que ele chama aí de temporal. A escola de Mileto não viu nascer a razão. Interessantíssimo isso, né? Ela construiu uma razão. Então, os pré-socráticos constroem uma ideia de razão que vai surgir com grupos futuros. No caso que ele está citando aí os sofistas, ele poderia também falar de Sócrates, né? Porque são categorias temporais do mesmo tempo, né? Sofistas e Sócrates. Tanto que sempre que começa a minha aula sobre sofistas e Sócrates com os alunos, eu comento com eles, olha, antes de falar de sofistas e Sócrates, tenho que falar de um ponto contigo, contexto histórico. Eu tenho que contextualizar historicamente o período que eles estavam inseridos. Numa primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. Então, ele está te dizendo que o que produz-se hoje na ciência contemporânea não é o mesmo que tinha na ciência grega, uma outra forma de razão, né? Resposta correta, letra C, né? Os sofistas comprometidos com o ensino da retórica, a ideia do debate, a ideia do convencimento através da fala, beleza? Então, por isso que letra C, resposta correta. Letra C, resposta correta, beleza? A gente eliminou elas antes de ler o texto, e o texto também te mostra porque os outros grupos, né, citados aí no caso, ó, os epicuristas, os estoicos, os peripatéticos e os rapsódios, seriam grupos que também não se encaixariam. Então, letra C, resposta correta, beleza? Bora para a próxima. Questão 3, que na prova azul seria a questão de número 47, na prova amarela a questão de número 80 e na prova branca a questão de número 88. É uma questão sobre uma filósofa contemporânea, né? A Hannah Arendt. No trecho, a filósofa Hannah Arendt mostra a importância da linguagem no processo. Aí lá na alternativa, letra A, entendimento da cultura, letra B, aumento da criatividade, letra C, percepção da individualidade, letra D, melhora da técnica, letra E, construção de sociabilidade.
O que importa aqui nessas alternativas é sempre a última palavra nessa questão, tá? Cultura, criatividade, individualidade, técnica e sociabilidade. Bora ler o texto. Sempre que a relevância do discurso entra em jogo, a questão torna-se política por definição. Pois é o discurso que faz do homem um ser político. E tudo que os homens fazem, sabem ou experimentam só tem sentido na medida em que podem ser discutidos. Haverá talvez verdades que ficam além da linguagem e que podem ser de grande relevância para o homem no singular. Isto é, para o homem que seja o que for, não é um ser político, mas homens no plural, isto é, os homens que vivem, se movem e agem neste mundo, só podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis entre si e consigo mesmos. Se é entre si, não é uma relação de individualidade. Em nenhum momento ele está te falando no texto que tu tem que melhorar a tua técnica de fala. Ele fala sobre a linguagem, mas não está dizendo que tem que ter essa melhora. A letra B diz criatividade. O texto não fala sobre essa ideia de criatividade em momento algum, né? Como a língua fosse criativa, por exemplo, e a letra E, entendimento, não da cultura, e sim da língua como algo político. Então, letra E, resposta correta, né? Ligada à ideia da sociabilidade. Se a gente pegar, por exemplo, o conceito de política em Hannah Arendt, eu sempre comento isso com os alunos, né, em sala, que a ideia de política para Hannah ela se modifica muito da maioria dos autores que escreveram sobre política antes dela, né? E por que a gente tem uma modificação na Hannah, né? Porque a gente pode dizer que a Hannah, quando escreve sobre política, ela escreve de uma outra forma ou de um outro jeito diferente dos outros autores. Porque a Hannah vai dizer que a política, ela está muito baseado, na ideia da utilização do espaço público, na ideia das diferenças e nessa ideia de sociabilidade, né? O papel da política sociabi... Opa, tá escrevi errado. Sociabilidade. E nessa ideia da política como algo plural, né? Hannah diz que a política é feita pelos homens e pelas diferenças que existem entre eles, e essa diferença não são um problema, né? Ela até utiliza como base o mundo grego, né? Que muitos autores discordam dela, fazem críticas dessa idealização do mundo grego, mas enfim, não é isso que a gente vai falar hoje aqui, beleza? Então, por isso que letra E, resposta correta. Bora para a quarta questão, Michel Foucault. Michel Foucault, vigiar e punir. Geralmente, na revisão que a gente faz antes da prova do Enem, a gente traz alguns comentários que são importantes pela experiência que o professor tem de sala de aula. Quanto mais experiência tu tem em sala, mais tu sabe aquilo que pode ou não cair na prova, como deve ou não cair. E às vezes há determinados autores que têm algumas palavras-chave que geralmente, não sempre, mas geralmente representam, vou dizer assim, entre aspas, como se fosse um gatilho para te pensar um determinado autor. Quando tu fala em Michel Foucault, ou quando tu fala no pensamento Foucaultiano, podemos dizer assim, né? O Foucault, ele é um autor que fala muito sobre essa ideia de disciplina. Eu falei isso para os alunos esse ano, olha, se cair Foucault, geralmente pode ter no gabarito alguma palavra como, por exemplo, disciplina. E é o que veio esse ano, né? Bora dar uma olhada no que ele está te pedindo. Os modelos autoritários descritos no texto apontam para um sistema de controle que se baseia no sistema de controle, é um dos temas principais debatidos pelo Michel Foucault, quando ele fala sobre a obra dele Vigiar e Punir, né? Quando nessa obra ele vai falar sobre a origem das instituições disciplinares, né? Olha como é uma palavra importante, né? A palavra disciplina e suas variações, né? Disciplinares. O leproso é visto dentro de uma prática de rejeição ao exílio cerca. Deixa-se que se perca lá dentro como uma massa que não tem importância diferenciar. Os pestilentos são considerados no policiamento tático meticuloso
onde as diferenciações individuais são os efeitos limitantes de um poder, que se multiplica, se articula e se subdivide. O grande fechamento por um lado, o bom treinamento por outro. A lepra é a sua divisão, a peste e seus recortes. Uma é marcada, a outra analisada e repartida. O exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político. Então ele está te dizendo aí, no caso, nessa citação da obra Vigiar e Punir, como era que essas pessoas eram tratadas, né? Que ele define aí como leprosos e pestilentos no caso. Beleza? Bora lá para as alternativas, né? Os modelos autoritários descritos no texto, se são modelos autoritários, e está falando de Foucault, disciplina é uma palavra-chave para te matar a alternativa. Aponta para um sistema de controle que se baseava. Bora dar E para A, né? Porque a gente já sabe que a letra A é a resposta correta. Então, bora ver a letra E. Hierarquização da burocracia estatal. O texto não faz uma citação direta sobre essa ideia da hierarquia de uma burocracia, né? Ele está falando do tratamento dado a esses doentes, né? E dessa relação policialesca, né? A utilização da indiferença com essas pessoas. Então, não poderia ser a letra E. Condenação da degradação humana, na verdade, não está falando sobre a condenação dessa degradação. Ele está te mostrando que há essa degradação humana, mas ele não está condenando isso, né? Ele não está explicitando como uma condenação. Letra C, banimento da autoridade repressora, na verdade ele está identificando essa autoridade, não falando sobre o banimento dela, né? Não se baseia no banir, pelo contrário. Letra B, flexibilização do regramento social, não é uma ideia de flexibilização, é uma forma de tratamento, né? É uma formação dessa sociedade, que é uma sociedade disciplinar. Uma sociedade disciplinar que utiliza esse meio policialesco. Ele vai falar sobre as escolas, sobre os hospitais, sobre os centros psiquiátricos, né? Que antigamente tinha a ideia do manicômio, a ideia da utilização da violência com essas pessoas, e ele vai te mostrar justamente que, então, vivemos a sociedade disciplinar, né? Disciplinadora, que rejeita aquele que não se encaixa dentro dela. No caso aí, ele está falando do leproso. Beleza? Então, por isso que letra A, resposta correta. Na prova azul, questão 57, na prova amarela, questão 55, na prova branca, questão 76. Bora lá. Próxima. Uma questão de filosofia. Veio 3 questões aí que a gente poderia falar que seria de filosofia contemporânea, né? Hannah Arendt, Michel Foucault, e essa aqui que utiliza 2 autores da filosofia contemporânea, né? O Deleuze e o Merleau-Ponty. Se não me engano, os 2 autores são franceses. Se não me engano, os 2 autores são franceses. De que modo os textos... Mas eu não vou afirmar, porque, enfim, nesse momento agora não tem como confirmar. Mas, se não me engano, os 2 autores são franceses. De que modo os textos sustentam a existência de um saber ancorado na sensibilidade? Bora lá. O texto 1, do Merleau-Ponty. Uma filosofia da percepção que queira reaprender a ver o mundo restituirá a pintura e as artes em geral como seu lugar verdadeiro. Pinturas e artes aí, no caso, é a utilização de um sentido, né? Então, para essa produção do conhecimento, esse sentido aí, no caso, a visão. A letra A, o texto 2, né? Os grandes autores de cinema nos parecem confrontáveis não apenas com pintores, arquitetos, músicos, mas também como pensadores. Eles pensam com imagem. Imagem também, conhecimento gerado pelo sentido, pela visão, né? Em vez de conceitos. Então, é o conhecimento gerado pela experiência do que se vive, né? Tanto no texto 1 quanto no texto 2. De que modo os textos sustentam a existência de um saber ancorado na sensibilidade? Sensibilidade, conhecimento dos sentidos, né? No caso, a utilização da experiência. A letra A, admitindo o belo como fenômeno transcendental, nenhum dos 2 textos falou sobre isso, né? Letra B, reafirmando a vivência estética como juízo de gosto, não um juízo de gosto, né, mas a experiência do que é vivido. Os 2 textos afirmam isso. Letra C, resposta correta. Considerando o olhar, os 2 textos falam sobre o olhar, como experiência do conhecimento, conhecimento gerado na prática. Letra D, apontando as formas de expressões como auxiliares da razão, o texto não vai para esse lado, né? E letra E, estabelecendo a inteligência
como implicação das representações, não a inteligência, né? Mas o conhecimento, no caso aí, gerado pelos sentidos, não o conhecimento racional, mas o empírico, né? Das experiências, no caso, a visão que ele está te utilizando aí, tá bom? Não te esquece de te inscrever no canal. Na prova azul, questão 8.4, na prova amarela, questão 7.7, na prova branca, questão 5.3. Essa aqui é a questão que eu disse assim para vocês. Olha, é uma questão de história, concordo. E para o aluno que estudou história, o conteúdo mesmo, a questão é conteudista, era uma questão que eu posso dizer assim que é de nível fácil, não daria muito trabalho para responder. Só que eu vou te lembrar uma coisa, dentro da filosofia. Então, professor de filosofia, ele trabalha contigo alguns autores alemães que vêm do que a gente vai chamar da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, ela é uma escola que vai debater, por exemplo, sobre a ideia da indústria cultural, né? E da dominação da cultura. E da utilização da cultura como dominação das massas, a utilização da cultura como forma de propaganda nos governos nazifascistas, por exemplo, governos totalitários, enfim. Eu, quando estou dando aula sobre isso, por exemplo, em 2022 eu dei aula sobre isso, né, sobre esse assunto, tanto em alguns cursos nas férias que eu participei, não sei como é no estado de vocês, onde vocês estão assistindo, mas aqui no Pará, geralmente nas férias, as escolas promovem o que a gente chama de curso nas férias, né? Tipo assim, como se fosse o professor pegar um tema ali que ele acha que é muito próprio da prova que vai cair e trabalhar com aquele tema. Eu escolhi esse ano, todo ano eu tento mudar, para não ficar a mesma coisa. Esse ano de 2022 eu escolhi falar sobre os autores da Escola de Frankfurt, né? E também falei na sala, durante o conteúdo normal com os alunos. Quando a gente fala sobre, eu digo assim para eles, olha, a gente pode usar como grande exemplo da utilização da propaganda no Brasil, que pode ser analisada pelos autores da Escola de Frankfurt, pelos conceitos criados por eles, né? O governo Vargas, por exemplo. O governo Vargas, ele cria a DIP como uma forma de departamento de imprensa e propaganda que estava ali para exaltar a imagem do Vargas e para cercear e para perseguir todos aqueles que faziam algum tipo de crítica, produziam algum tipo de arte que o Estado Novo não considerava, vamos dizer assim, né? Uma arte ou algo que fosse positivo, né, para dentro da sociedade brasileira. Eu sempre uso uma imagem do Vargas falando numa rádio, naquele programa, né, A Voz do Brasil, né, que é criado pelo governo Vargas como forma de ele se comunicar com a população. Então, a utilização da propaganda de massa, naquele momento, no caso, a rádio, né, que era utilizada para conversar, para dialogar com a população, né? Dialogar não, né? Porque, enfim, vou falar que o expor o seu governo de alguma forma, e claro, sempre com propagandas que fossem positivas. Aí o texto diz, né? Com base no trecho no decreto, as finalidades do órgão criado permitiam ao governo promover. Aí o artigo 1. Fica criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, diretamente subordinado ao presidente da República. O DIP tem por fim, artigo 2. Aí ele põe só a letra H e a letra N, né? Coordenar e incentivar as relações da imprensa com os poderes públicos no sentido de maior aproximação da mesma com os fatos que se ligam aos interesses nacionais, né? Então, por exemplo, a te poder botar algo em um jornal, aquilo tinha que, de alguma forma, estar ligado ao interesse nacional. E, claro, o que era uma crítica ao Vargas não era, naquele momento, interesse nacional, o que fosse de exaltação, né, da imagem varguista ou do Brasil, aí sim poderia ser noticiado. Então tem uma ideia de censura aí, né, da imprensa. Letra N, autorizar mensalmente a devolução dos depósitos efetuados pelas empresas jornalísticas para a importação de papel para a imprensa, uma vez demonstrada a seu juízo a eficiência e utilidade pública dos jornais ou periódicos por eles administrados ou dirigidos, né? Ou seja, o Estado bancando esses jornais, né, para eles veicular essa imagem positiva. Perfeito? A letra A diz diversificação da opinião pública. Bom, não é isso que ele está te pedindo, né? Ele não quer saber aqui o que está sendo promovido como diversificação. Não é diversificação, não. Pelo contrário, né? O Brasil vive nesse período aí que a gente pode definir até mesmo como uma ditadura varguista. Beleza? A letra B, mercantilização da cultura popular. Nenhum dos dois textos fala sobre isso, né? Essa ideia dessa mercantilização da cultura popular. A letra C, controle das organizações sindicais. Olha, houve sim esse controle das organizações sindicais, mas não é o que ele está te pedindo aí nesse caso, tá?
Então, não poderia ser letra C, né? Não é uma alternativa errada, mas não é o contexto que ele está te dando da DIP. Letra D, cerceamento da liberdade de expressão, com certeza, letra D de dado a resposta correta, né? Por isso que eu digo, então, que a filosofia também poderia te ajudar, caso o teu professor tenha comentado isso contigo em sala, para responder essa questão. E letra E, privatização dos meios de comunicação, não, né? Não é o que ele está te falando também aí. Não é uma estatização, né? Mas tem um apoio muito forte do Estado, mas ele não está te falando sobre privatização. Então, letra D, resposta correta. Na prova azul, questão 81, na prova amarela, questão 70, na prova branca, questão 58. E vamos no que, para mim, é a questão polêmica de filosofia da prova do Enem de 2022. A questão sobre os pré-socráticos. Primeiro, né? Era para ser uma questão linda, né? Era para ser uma questão maravilhosa, uma questão de pré-socráticos, né? Mas eu não é a primeira vez que eu discordo no gabarito da prova do Enem. Eu discordo veementemente do gabarito da prova do Enem de 2022 nessa questão. Bora lá. O texto propõe uma reflexão sobre o entendimento de Empédocles. O Empédocles é um autor pré-socrático. Aqui em cima já está o nome do grupo dele, né? Então, só puxar uma seta para cá. Acerca da axé. A axé lembra, né? O elemento que se modifica, mas não perde a sua essência, é o elemento presente em todas as coisas, né? Aí até diz aqui, ó, típica do pensamento pré-socrático. Por quê? Então ele quer uma definição do que é o axé. Empédocles estabelece 4 elementos corporais, fogo, ar, água e terra, que são eternos e que mudam, aumentando e diminuindo mediante mistura e separação. Mas os princípios propriamente ditos pelos quais são movidos são amor e ódio, pois é preciso que os elementos permaneçam alternadamente em movimento, sendo ora misturados pelo amor, ora separados pelo ódio. O texto aí não tem muita função, não. Pelo comando mesmo, tu teria que matar a questão. Beleza, bora lá. Para mim, vou chegar no ponto mais polêmico. Nenhuma das alternativas está corretas. Nenhuma das alternativas está corretas. Vírgula mais. Se no dia da prova estivesse realizando ela, se no dia da prova eu, aqui, estivesse realizando a prova, eu marcaria a letra A. Eu marcaria a letra A. Exaltação da investigação filosófica. Já que no caso aí ele está falando sobre o Empédocles, né? E essa ideia de como ele estabelece esse elemento formador, né? Esses 4 elementos corporais, no caso. É a mais próxima, mas também, enfim, discordo de todos os gabaritos. A prova dá como gabarito a letra C. Então, vou botar aqui de azul, letra C. É o que a prova dá como gabarito, letra C. Eu discordo completamente desse gabarito por causa dessa última palavrinha aqui, ó, cosmogônica. Cosmogônica. Quando eu trabalho pré-socrático com os alunos em sala, eu digo assim para eles, né? Bora só eliminar as outras rapidinho, né? A letra B transcende ao mundo sensível, isso aqui seria Platão. A letra D fundamenta as paixões humanas, não é uma fundamentação das paixões, né? O texto não fala sobre isso, apesar de falar de amor e ódio aqui, mas não é essa a ideia, né, de fundamentar. Letra E corresponde à explicação mitológica. Pois é, para mim a letra C e a E estão erradas pelo mesmo motivo. Vamos lá. Quando eu falo de cosmologia, cosmos para os alunos em sala, eu digo assim: cosmos é uma ideia de ordenação do universo, o conceito de cosmos. Ordenação do universo. Beleza? Aí eu digo assim para os alunos: a tua prova, ela pode falar de cosmogonia, e a tua prova pode falar de cosmologia, tá? A tua prova pode usar aí a cosmogonia e a cosmologia. E digo assim para os alunos: são 2 conceitos iguais ou diferentes? Diferentes. A cosmogonia, ela é uma explicação mítica acerca da ordenação desse universo. E a cosmologia é uma explicação racional acerca da formação desse universo. Beleza? Tranquilo? Bora lá. Cosmogonia, cosmogonia
vamos dizer assim, é você utilizar a explicação mítica, que não é o que os pré-socráticos estão buscando. Porque os pré-socráticos estão buscando uma explicação racional e não mítica. Não é mítica a explicação dada por eles. Por isso que eu digo que a letra C e a letra E estão iguais. Se aqui, em vez de gônica, ele chamasse de lógica, estaria certo a letra C. E eu tenho, não vou dizer que tenho certeza, porque eu não posso afirmar, mas me leva a entender que na hora que estava sendo formuladas as questões alternativas, o autor trocou as duas palavras, que pode acontecer. Mas a questão tinha que ser anulada, porque não é cosmogônica, é cosmológica. A explicação dada pelos pré-socráticos é cosmológica. No dia que saiu a prova do Enem, eu e alguns professores do Brasil todo de filosofia, por uma empresa educacional que eu trabalho, nos reunimos, né, para resolver a prova. E quando resolvemos, nós chegamos nesse gabarito de letra A, não letra C, como gabarito correto. E eliminamos a letra C. Eram mais ou menos 5 professores de filosofia do Brasil todo. Nós eliminamos a letra C. Depois, quando saiu o gabarito, a gente rediscutiu e continuamos dizendo que a letra C está errada. Vou mostrar para vocês aqui a fonte desse texto. A fonte desse texto, que a gente leu agora, está aqui. Ó. Vem desse site aqui, né? Mundo da Educação. Agora ler rapidinho aqui. Empédocles nasceu na cidade de Agrigento, região que compõe atualmente a Sicília. Hoje é classificado como um filósofo pré-socrático, pertencente à escola jônica. Como a maioria dos pensadores gregos antigos, ele era filho de uma família tradicional aristocrática e bem-sucedida. Ficou conhecido mais como filósofo pela posterioridade, né? Mas também foi um notório dramaturgo, poeta, político e médico. Esse pensamento antigo seguiu o mesmo caminho de outros de sua época, ao estudar a cosmologia. Cosmologia. Olha aí, está até grifado. Eu estou no site. Ramo do saber dedicado a entender a origem do universo. Em oposição às mitologias gregas. Cosmogonia. Cosmogonia. Então, o texto, antes da parte que está citada lá na questão, ele está te mostrando que existe uma diferença entre cosmologia e cosmogonia, cara. Isso é um conceito básico dentro da filosofia. Diferença entre cosmogonia e cosmologia. Aí aqui no final, né? Segundo Empédocles, todos os seres, objetos e astros do mundo seriam compostos pelos 4 elementos. Aí ele vai te tratar desses 4 elementos novamente, né? Enfim, cara, eu não concordo com esse gabarito. Gabarito letra C, tá? Na prova azul, questão 86, na prova, vou trocar aqui. Na prova azul 86, na prova amarela 59, na prova branca 46. Beleza? Se tu pegar aí qualquer manual básico de filosofia, de introdução à filosofia, os caras vão fazer uma diferenciação entre cosmogonia e cosmologia. Enfim, eu discordo do gabarito. No máximo que poderia ser seria a letra A, mas também não marcaria com firmeza. E a letra C, com toda a certeza do mundo, eliminaria ela, porque a cosmogonia é uma explicação mítica. Porque chove, chove pela vontade de Deus, cosmogonia. Porque chove, porque a chuva é um processo químico, físico, biológico, ou qualquer outro que seja, onde o sol entra em contato com a água vaporiza, nesse processo de vaporização, ela entra em contato com as nuvens, condensa, e a gente tem o processo da chuva. Cosmologia. Eu posso explicar a chuva de duas formas, pela cosmogonia e logia, e elas são diferentes. Enfim, é isso que a tua prova trouxe como gabarito, né? Eu discordo completamente, mas não mudou e é isso. Beleza? Por isso que eu queria deixar essa questão por último, para eu poder comentá-la com calma aqui com vocês, tá bom? Galera, muito obrigado. Deixo um beijo no coração de vocês. Agradeço aos que ficaram aí até o final. Peço que se inscrevam, que se compartilhem, que curtem, que comentem, que dê like, dislike, isso aí é uma escolha sua. E que deixe aqui embaixo o comentário do que vocês querem. Eu já tenho uma playlist de filosofia grega gravada. Provavelmente vou regravar essa playlist e gravar o que der esse ano. Esse ano aí eu vim para produzir com vocês. Esse ano aí eu vim para gravar bastante. E espero então que a gente consiga enxertar bastante esse canal e conto com a ajuda de vocês para isso.
Se quiser falar comigo, minhas redes sociais estão aqui embaixo, @AquilesAmaral, pode mandar mensagem também no meu grupo do Telegram, que eu vou voltar a utilizar ele esse ano agora, pode falar comigo pelo e-mail, enfim. Tem vários lugares aí para vocês falarem, tá bom? Valeu, galera. Agradeço, deixo um beijo no coração de todos, desejo um feliz 2023. Qualquer coisa é só mandar mensagem. Tchau, tchau.